Muito bem, então esse é um dos sonhos, quer dizer, um mundo administrado pelos cientistas. Existe uma infinidade de livros que expressam esse ideal. E ele está, vamos dizer, no fundo de muitas iniciativas de governo e de organismos internacionais. Muito bem. O outro sonho, ou ideal, não de certo o mais influente, mas de longe o mais complicado e interessante, é o de mandar a ciência e a racionalidade às urtigas e reduzir tudo a uma questão de poder e prazer. Essa corrente de ideias vem de longe, remonta ao romantismo e ao Marquês de Sade, mas não se condensa com um perfil coletivo identificável antes dos anos 60 do século XX, e perante o público em geral, sua grande estreia foi nas rebeliões estudantis de 1968 na França e nos Estados Unidos. É claro que eram ideias que já vinham desde muito antes, mas ali elas assumem, vamos dizer, uma figura pública, por assim dizer. Na sua composição misturam-se numa confusão inextricável Marx, Nietzsche, Heidegger, Freud, Sartre, a Escola de Frankfurt, a linguística estrutural, o pragmatismo, o feminismo, a Ragé, a mística oriental, o gaysismo e a ideologia terceiro-mundista, a criação original de Stalin. É evidentemente impossível reduzir a uma exposição doutrinal coerente uma onda de pensamentos que culmina na negação de toda coerência possível, na afirmação brutal da vontade de poder e na apologia descarada da manipulação psicológica como única alternativa prática. Mas nas suas origens, algumas questões filosóficas reais podem ser identificadas. Quer dizer, por assim dizer, essa rebelião contra a ciência, a razão, a racionalidade e a redução de tudo a uma questão de poder e prazer, ela começa em alguns problemas reais da filosofia, algumas dificuldades reais que apareceram dentro da filosofia e que, não podendo ser resolvidas, criaram uma situação de desespero no qual o pessoal apelou, onde é uma espécie de antifilosofia ou anticiência. A primeira é uma dificuldade interna do marxismo. Este pretende ser uma explicação objetiva do processo histórico e, ao mesmo tempo, uma ideologia, a doutrina do proletariado, incumbida de guiar esse processo à sua próxima etapa, o socialismo. Vocês devem lembrar que Marx não acreditava que fosse possível uma descrição puramente teórica da realidade. Uma ciência só se tornava verdadeiramente ciência quando ela estava imbricada na prática. Então, da dialética entre prática e teoria surgiria, vamos dizer, a ciência adequada da história da sociedade, tal como ele entendia. Então, isso quer dizer, o que ele rejeitava na ciência burguesa era a ideia, vamos dizer, da ciência puramente contemplativa, puramente teórica, que observa os fatos sem manipulá-los. Ele diz, ao contrário, manipular os fatos é essencial para que você conheça, por assim dizer, experimentalmente a realidade com que você está lidando. Então, por exemplo, a luta do proletariado organizado, né, a classe operária organizada lutando pelo socialismo, ela mexia na composição da sociedade e daí surgiu um conhecimento. Né? Então, Marx estava buscando, no fim, o que seria um equivalente político-social do experimento de laboratório. Essa, no fundo, era a ideia que o inspirava. Quer dizer, a sociedade é um imenso laboratório, nós não podemos ficar olhando, nós temos que mexer nos objetos que estamos estudando para ver como eles se comportam. Quer dizer, a tentativa de transformar o objeto leva ao conhecimento dele. Não? Isso às vezes sim, às vezes não. Há coisas que você pode conhecer transformando-as. Por exemplo, você conhecer o potencial de uma pessoa, né? Então, você tem um aluno e você quer saber quais são os potenciais dele, você tem que tentar ensinar o cara para ver se desperta o potencial. Então, é só mexendo ali que você vai saber se isso aparece ou não. Porém, tem outras coisas que, se você mexer e transformar, você não pode mais conhecê-las. E antes, no livro Arinas Opções, do exemplo, você quer conhecer uma árvore, e diz, bom, mas você serra a árvore e a transforma numa cadeira, aí você não vai saber mais nada a respeito da árvore. A árvore acabou. Mas, então, isso é outro, desde o advento desta ideia, vamos dizer, da ciência agente, a ciência que interfere ativamente na sociedade, que busca a transformação social, desde esse advento, a confusão entre teoria e prática já virou um negócio
totalmente alucinante, porque existem possibilidades que estão presentes na sociedade, mas que elas são extintas pelo processo de transformação. E na medida que são extintas, elas desaparecem da própria imaginação pública. Você não sabe mais que aquilo existe, aquilo é uma possibilidade real. Quer dizer que grande parte do que as pessoas acreditam como um processo histórico inevitável é constituído apenas, ou um progresso inevitável, é constituído apenas de perdas e esquecimentos, quer dizer, possibilidades que foram, vamos dizer, sufocadas e que você, na verdade, não sabe se elas existem ainda, se elas podem ser renovadas ou não. Então, é curioso que nessa mentalidade se mistura ao mesmo tempo esse senso dialético da concomitância de teoria e prática e um senso fatalístico do progresso, quando são coisas, na verdade, incompatíveis. Né? Se você acredita que o curso da sociedade depende desta tensão entre teoria e prática, então, evidentemente, não há nenhum curso predeterminado das coisas que deva ser cumprido com o tempo. Né? Se você precisa, vamos dizer, se precisa experimentar no jogo entre a teoria e a prática, porque você não sabe aonde as coisas vão dar. Quer dizer, a ideia do progresso inevitável é incompatível com a própria ideia, vamos dizer, da dialética da praxis, como chamava Karl Marx. E, no entanto, a maior parte das pessoas que acreditam no socialismo acredita nas duas coisas ao mesmo tempo. Então aí já começou a confusão. Ou você acredita, quer dizer, na praxis, quer dizer, nessa fusão de teoria e prática, ou você acredita no progresso inevitável. Tá certo? Muitas vezes as pessoas não têm explicitamente a noção do progresso inevitável, mas elas raciocinam como se isto existisse. E isso é importante. É algo que você não acredita explicitamente, mas que você raciocina baseado na premissa de que aquilo existe. Então, sempre que as pessoas usam uma expressão do tipo como aconteceria isso em pleno século XXI, você está querendo dizer que a humanidade caminha na direção kantiana de um progresso e do esclarecimento cada vez maior, tá certo? Caminhamos na direção da racionalidade e do esclarecimento e, portanto, do abandono dos obscurantismos, da ignorância, etc, etc. Ora, não há nenhuma prova de que isso seja assim, e, ao contrário, existem inúmeras provas de que é o contrário, de que, junto com o progresso do conhecimento, vem o progresso da ignorância, vem o esquecimento, vem a perda, é um processo entrópico. Se existe entropia na natureza, como não vai existir na esfera da história humana? Né? Quer dizer, a perda de informação, né? A perda da qualidade de informação, isso é uma coisa absolutamente isso sim é inevitável, tá certo? Quer dizer, existe um esforço na direção da racionalidade, do conhecimento, mas existe ao mesmo tempo uma força entrópica que leva ao esquecimento, à perda, etc, etc, etc. E, no entanto, a ideia de que o curso da história humana vai em direção à racionalidade, à liberdade, à democracia, etc, etc, isso está na cabeça de todo mundo. Mas se é inevitável, por que a gente precisa fazer tanta força? Por que você tem que militar em favor de algo que vai acontecer de qualquer jeito? Quer dizer, o fato mesmo de que as pessoas se esforcem tanto prova que elas não acreditam tanto na inevitabilidade daquilo que elas profetizam. Mas isso já é um componente, por assim dizer, estrutural da confusão mental contemporânea.